Olá, me chamo Mariana Campos Ribeiro, aluna da Engenharia de Produção da Universidade Santa Cecília, Unisanta. Vou apresentar sobre máquinas térmicas com ênfase em motores de combustão interna, matéria ministrada pelo professor Alexandre Juses Blanco. O que são máquinas térmicas? Máquinas térmicas são dispositivos capazes de transformar a energia térmica introduzida neles em trabalho mecânico. A fonte quente entra na máquina e parte de sua energia é convertida para realizar um trabalho. A outra parte de temperatura menor, chamada de fonte fria, que não foi transformada, é expelida na máquina, obedecendo assim à segunda lei da termodinâmica, que diz que o calor não pode fluir de forma espontânea de um corpo de temperatura menor para um corpo de temperatura mais alta. Quanto maior for o aproveitamento do calor que entra na fonte quente em trabalho, e menor for o calor dissipado na fonte fria, maior será o rendimento da máquina. Podemos encontrar diversas máquinas térmicas no nosso dia a dia, como a geladeira, a locomotiva, e aqueles que são comuns nas indústrias, como as caldeiras. O que são motores de combustão interna? Bom, motores de combustão operam recebendo combustível de uma fonte externa e aquecendo para que ocorra a combustão. Os gases gerados na combustão deslocam as peças que compõem o motor para que seja realizado o trabalho. Nos motores de combustão interna, o aquecimento do combustível é feito dentro do próprio motor. São usados principalmente nos veículos modernos, como a moto, o carro, entre outros. Os motores podem ser divididos em alguns tipos. Citarei alguns exemplos. Nos motores alternativos, os principais elementos são os pistões, cujo movimento altera o volume das câmaras de combustão, ora comprimindo os gases, ora sendo movimentado pelos gases. Motores alternativos dividem-se pelo número de tempos em que completam uma sequência de processos. Estes são os motores de 4 tempos, de 2 tempos e os motores a diesel. Nos motores rotativos, utilizam rotor em vez de pistão. São os motores de turbina a gás, motores Wankel e motores quasi-turbine. Nos motores de pistão livre, os pistões são retornados após cada curso do assentimento pela compressão e pela expansão do ar em um cilindro separado. O motor alternativo 4 tempos é bem conhecido e bem utilizado nos carros modernos. Recebe esse nome devido aos 4 tempos ou etapas que são necessárias para o funcionamento do motor. São elas admissão, compressão, expansão e escape. Veremos cada uma dessas etapas a seguir. No primeiro tempo, ocorre a etapa de admissão. O pistão desce e uma mistura de ar e combustível são admitidos para dentro do cilindro através da válvula de admissão que é aberta na parte superior. No segundo tempo, ocorre a etapa de compressão. A válvula de admissão fecha e o pistão sobe até o ponto máximo e comprime a mistura de ar e combustível. No terceiro tempo, ocorre a etapa de expansão. Para dar início à combustão da mistura que está comprimida, solta-se uma descarga elétrica entre dois pontos da vela de ignição. Essa faísca da vela detona a mistura que vai explodir e deslocará o pistão para baixo. No quarto tempo, ocorre a etapa de escape. O pistão começa a subir novamente e é aberto a válvula de escape, liberando os gases provenientes da queima da mistura. Após o fechamento da válvula de escape, a válvula de admissão que estava fechada abrirá novamente e o ciclo recomeçará. Assim, o que acaba de ocorrer foi um ciclo do motor de 4 tempos, que equivale a 2 voltas no eixo. Nesta animação, podemos observar mais atentamente as 4 etapas descritas anteriormente. Agora vou passar um vídeo descrevendo o ciclo em funcionamento.
Motor dois tempos podem ser encontrados em jet skis e motosserras. Não são muito aplicados em carros, pois sua eficiência diminui. O motor de dois tempos realiza todas as etapas necessárias, assim como o de quatro tempos. A diferença é que foi arquitetado para fazer tudo em apenas dois tempos, ou seja, admissão, compressão, expansão e escape em apenas uma volta do eixo, diferente do de quatro tempos, que ocorre em duas voltas no eixo. Veja como exemplo este tipo comum de motor por dois tempos. Ele não possui as válvulas de admissão e escape, e seus respectivos comandos, pois o próprio cilindro atua como válvula, abrindo e fechando as janelas que ficam nas laterais. Também não possui óleo no cárter, peça que ocupa a parte inferior do motor. O combustível misturado com óleo lubrificante circula pelo cárter seco e é empurrado para dentro do cilindro, empurrando assim ao mesmo tempo os gases queimados para fora, do outro lado do cilindro. O pistão então sobe executando o seu primeiro tempo, comprimindo o ar e fechando as janelas de admissão e escape. Após chegar no ponto superior, ocorre a expansão, que empurra o pistão novamente para baixo, ocorrendo o segundo tempo, em que ocorre o escape de um lado e a admissão de outro, finalizando um ciclo, equivalente a uma volta no eixo. Esses motores ficaram muito conhecidos em motocicletas, têm como característica conseguirem aumentar o giro muito rápido. Os motores a diesel também funcionam em ciclos de quatro tempos, assim como os anteriores. A principal diferença é que não possui vela de ignição, como nos motores de dois tempos e quatro tempos. No lugar, tem um bico injetor que libera o combustível para dentro do cilindro em altíssima pressão. Ocorre que o diesel é injetado quando o cilindro já comprimiu o ar, elevando a temperatura. Isso faz com que o diesel queime instantaneamente ao ser pulverizado dentro do cilindro. Assim como nos motores de quatro tempos e dois tempos, após esse processo, o pistão abaixará devido à explosão da mistura e voltará a subir, abrindo a válvula de escape, onde será liberado os gases provenientes da explosão da mistura. O motor rotativo Wankel, diferente dos três motores vistos anteriormente, não trabalha com pistão, mas sim com mecanismos que realizam movimentos de giro para realizar trabalho. As etapas são similares ao dos motores alternativos. É realizado as quatro operações de admissão, compressão, explosão e escape, em cada uma de suas rotações. Na admissão, o combustível entra por uma de suas cavidades e fica armazenado para ir para a próxima fase. Na compressão, o combustível é deslocado para perto da vela de ignição e é comprimido, e então inicia o faiscamento. Na explosão, o combustível comprimido e acendido pela faísca é explodido e empurra o rotor pela frente. No escape, os gases da queima são expulsos pela outra cavidade. Agora vamos assistir a um vídeo para observarmos essas quatro etapas, mais lentamente. Agora listarei algumas vantagens e desvantagens referentes aos motores vistos nessa apresentação. O motor Wankel apresenta uma suavidade maior, devido ao movimento rotativo, e devido à quantidade menor de peças para produzir, apresenta menos peso e um tamanho reduzido. Porém, demanda um consumo mais elevado de combustível.
A eficiência desses motores é menor em comparação aos motores alternativos, pois há mais desperdício de energia em forma de calor do que no caso dos motores com pistões. Além disso, os motores Wankel são de manufatura mais complexa do que um motor a pistão. Meus agradecimentos a todos que assistiram e espero que tenham gostado.